Olá! Sextou, galera! Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre brincadeiras repetitivas das crianças autistas. Esse tema que vocês sempre mandam, né, na nossa caixinha de pergunta. Oi, pessoal, boa noite! Quem vai entrar aqui com a gente hoje é a Clara. Vamos nós duas hoje. Não sei se vocês estavam com saudade de ver a gente juntas aqui. Cacá, manda a solicitação aqui pra gente conversar um pouquinho sobre brincadeiras repetitivas. Separamos alguns vídeos da Clara aplicando terapia na Olivia pra mostrar pra vocês aqui hoje, tá? Separei umas perguntinhas. Hoje eu vou entrevistar a Clara, tá, gente? Vocês mandem aí. Ó, ela chegou aqui. Vocês mandem a pergunta de vocês, tá? Participem aqui com a gente, viu? E Clara tá entrando aqui. Já te aceitei. Oi! Ei, Tá boa? eu tô boa e você? Também. Eu nunca sei mexer nos negócios, mas acho que tá tudo certo, né? Então, bora. Não, Clara, você virou a câmera? Tá tudo bem, querida? Então, ótimo. vocês estão me ouvindo? Pessoal, repetindo, hoje a gente vai falar sobre brincadeiras repetitivas. É tão importante esse tema para quem tá disposto, né? Para quem quer começar ou quem já aplica terapia em casa, né, Cacá? Sim, com certeza, com certeza. Vamos lá, então. Hoje a Maria é minha entrevistadora e aí ela vai guiando e eu vou contando para vocês um pouquinho, né? Primeiro, assim, de como que a gente deve lidar, qual o passo a passo para poder a gente lidar aí com uma brincadeira repetitiva, com uma rigidez de comportamento. Pode ir, Mari. Exatamente. Tudo isso faz parte da brincadeira repetitiva, né, Cacá? Primeiro eu queria que você contasse para quem estava aqui o que são as brincadeiras repetitivas. Eu confesso que eu fiquei meio na dúvida. Será que isso é considerado uma brincadeira repetitiva? Será que isso não é? E o que não é considerado brincadeira repetitiva? E por que que isso acontece no autismo? Então, essa dúvida surge principalmente quando as crianças vão ficando um pouquinho mais velhas, porque às vezes se cria um repertório de brincadeira, mas a criança, uma certa repetição é normal, né? É natural do desenvolvimento. A criança, ela precisa da repetição para poder aprender. Então, você vê, né, que as crianças típicas, elas também vão querer brincar mais de uma vez, uma brincadeira que ela gosta muito. A brincadeira repetitiva é aquela que vai entrar num padrão muito rígido, né? Então, assim, ela vai ter uma regrinha ali própria que a criança vai criar para a brincadeira. Se alguma coisa sair do planejado, a criança vai ficar muito brava, né? Ela tende a ficar brava porque está saindo ali da repetição dela, do padrão que ela criou. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Olivia, ela tem muita mania de fazer torre. Então, tudo ela quer fazer torre. Hoje em dia, menos, mas antigamente era assim. O must, era a brincadeira que tinha que ter toda hora, era fazendo torre. Então, Verdade. ela fazia tudo, né? Com brinquedo, com tampinha, com roupa, com sapato. O que ela achasse pela frente, ela ia fazer uma torre. E ela ficava muito brava quando não dava certo, quando a torre caía, quando ela não conseguia fazer do jeito que ela queria. E no início também ficava brava com a intervenção minha. Então, ia ali entrar muito na brincadeira. Então, são duas questões que às vezes se sobrepõem aí quando a gente está falando de brincadeira repetitiva. É a repetição do mesmo padrão, né? Então, a criança querer. Aí, às vezes, a repetição entra no padrão. Então, gosto de torre, vou fazer torre com tudo, né? A brincadeira acaba variando, mas o padrão é o mesmo. E a rigidez, que também está associada. Então, o mesmo padrão, do mesmo jeito, na mesma ordem, da forma que eu quero, né? Assim, e isso vai influenciando aí também na brincadeira. Mas lógico que é sempre aquela linha tênue, né? Entre o que é ok, o que é esperado e o que já está prejudicando o desenvolvimento, que eu acho que entra mais aí no autismo, né? Que acaba prejudicando o desenvolvimento porque a criança não consegue ser flexível, né? Ela perde a oportunidade de aprender porque ela tem que seguir aquela regrinha. E isso acontece no autismo, na verdade é um dos grandes critérios diagnósticos, né, do TEA.
é ter padrões de comportamento rígidos e repetitivos. Então, as pessoas com autismo muitas vezes têm essa rigidez cognitiva, essa necessidade de criar padrões, de criar regras, de ter essa repetição aí, é algo, né, cognitivo aí, um padrão do autismo mesmo. Tá. Enfileirar, por exemplo, que é quase um clássico, né? Muitos autistas, crianças autistas fazem enfileirar. A gente pode considerar como uma brincadeira repetitiva, né? Mas assim, geralmente. Mas eu acho importante a gente falar, Cacá, por exemplo, assim, tem coisas que a gente gosta, Cacá, na Mari, internet? Ou é a minha? será? Vocês ouvem a gente? Eu te ouço agora. Acho que agora voltou. Eu já troquei de internet. Também troquei. A gente sempre, isso acontece muito com as crianças típicas também. Elas gostam de uma coisa. Então, assim, eu gosto de um personagem, eu gosto de um desenho, eu quero brincar com isso várias vezes, né? A criança gosta de repetição já, né? Porque traz segurança? O que que é? Quando a criança quer brincar de uma coisa, que ela quer brincar 1000 vezes da mesma coisa. Faz parte do aprendizado, né? Então, assim, a gente aprende por repetição muitas vezes. Então, a gente vê, assim, a criança você brincou de uma brincadeira nova pela primeira vez, né? A criança tem muito disso com rotina social sensorial. Então, assim, jogou a criança uma vez no sofá, a criança riu, pode saber que a criança vai voltar atrás de você pra você jogar ela no sofá 500 vezes, entendeu? Ela vai querer que você jogue no sofá 500 vezes. Pode ser por conta de previsibilidade, né? Que é um dos grandes quês aí desse tipo de brincadeira mais sensorial, né? Que é algo que é previsível, então cria uma rotininha ali, a criança já sabe o que esperar, mas ao mesmo tempo é algo um pouco inesperado ali, né? Assim, tem a ver com essa parte sensorial. Mas tem a ver com o padrão de aprendizagem também, né? Assim, a gente busca repetição porque é como a gente aprende mesmo. Certo. O Cacai, você falou assim, o negócio o que pega, né, na repetição é quando atrapalha o desenvolvimento. A gente consegue citar alguns exemplos de quando pode ser prejudicial. Ih, gente! Prejudicial essa repetição? Sim, com certeza. Então, por exemplo, a criança. Tá, vamos pegar o exemplo da Olivia mesmo. Então, ela tinha essa pira com torre, né? Então, tinha que construir sempre tudo com torre, do jeito dela. A interferência era muito pouca que eu podia ter ali, né, na brincadeira dela. E quando alguma coisa não dava certo, ela entrava em crise, assim, praticamente. Então, tinha muitos comportamentos inapropriados, ela entrava ali num momento que estava desregulada emocionalmente, né? Então, ficava difícil também de para ela, né? Assim, era algo sofrido para ela. E aí tem outros casos de crianças também que, por exemplo, até crianças mais velhas, então elas continuam com a rigidez, continuam com o padrão e passam a ampliar esse padrão para as relações sociais. Então, assim, só consegue interagir por meio de teatrinhos. Então, por exemplo, a criança pede que a outra pessoa fale uma frase para que ela possa falar outra frase e responder o que ela quer, porque ela gosta daquele padrão de conversa, ela só quer ter aquela conversa, ela não quer trocar o tipo de conversa. Então, vocês conseguem perceber que isso acaba prejudicando muito a interação. Porque a gente tem paciência, mas uma criança não vai ter paciência, não vai entender, né? Por que quer fazer ali aquele teatrinho, por que tem que falar daquele jeito, né? Enfim, então acaba prejudicando essa interação, né? Prejudica a exploração do ambiente de outras maneiras, né? Essa flexibilização que é tão importante. Perfeito. E por que que essa flexibilização? Por que que a gente fala, né? Se fala muito de brincadeira funcional, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui nesse perfil, acho que nem vale a pena entrar agora, né, no que é ou não funcional, porque a gente já deixou isso tão claro, né, tantas vezes, né? Mas o que seria, na verdade, um motivo, né? Como que a gente começa a flexibilizar essa brincadeira, sabe? Qual a importância dessa flexibilização? Porque assim, primeiro, né, eu acho que muitas vezes a gente pensa no agora, mas é muito importante a gente pensar no futuro também.
Então, assim, agora, talvez sua criança tenha que dar um pouquinho de trabalho para tomar banho. Porque se saiu do horário que ela está acostumada a tomar banho, ela não vai querer mais. Ou talvez ela vai te dar um pouco de trabalho porque ela vai querer usar a mesma blusa todos os dias. Ou talvez vai dar um pouco de trabalho na escola porque não quer fazer atividade, só quer brincar do que gosta, né? Enfim. No futuro, vai ser um adulto que vai ter muita dificuldade com a interação, porque vai ter uma dificuldade de entender o outro, né? Assim, a flexibilização, ela parte muito do que a gente chama de teoria da mente também, né? Assim, que é eu entender que você é um ser pensante e que pensa diferente do que eu penso, que você tem os seus sentimentos, você tem as suas percepções e que o jeito que eu vejo uma situação, você pode ver de outro jeito completamente diferente. E isso é algo extremamente complexo. Para a gente, às vezes é fácil, às vezes é muito difícil. Mas para as crianças, para as pessoas autistas, é mais difícil ainda, porque é muito complexo. Muitas vezes esse pensamento vai ficar assim: ah, eu não gosto disso, então essa pessoa também não pode gostar. Ah, eu fico bravo quando eu escuto barulho, então ninguém pode escutar barulho. Então vai ficando uma rigidez muito intensa que vai impedindo a pessoa de conseguir né, ter uma autonomia, né, enfim, felicidade, ter uma vida tranquila, mais qualidade de vida. Lógico que, né, a gente não põe juízo de valor também, que, enfim, a gente dá oportunidade, né, para a criança ter mais flexibilidade, para ter mais independência, mas às vezes essa criança vai virar um adulto que não vai querer interagir, e tá tudo bem, né, assim. Mas a gente precisa dar essa oportunidade, porque às vezes a criança quer interagir e só não consegue, porque tem esses impeditivos aí, né? Que são coisas diferentes. Uma coisa é você, um adulto, decidir com uma mente de adulto que não quer interagir. Outra coisa é uma criança que não tem as ferramentas para isso, né? Então a gente precisa dar pelo menos as ferramentas para que tenha a possibilidade dessa flexibilização auxiliar, né, no desenvolvimento, enfim, como um todo. Fora que, Cacá, se a gente partir do princípio que as terapias, né, as estratégias são aplicadas dentro da brincadeira, quando a criança tem um baixo repertório, brinca só de jeito repetitivo, fica até mais difícil ensinar, não é? Mais complexo, né, de ensinar, né, as habilidades, né? Então, assim, por isso que é importante a gente ir ensinando, né, essa variação. E, gente, eu não tô boa hoje. Você tá vendo? Eu tô falando tudo errado, é? Que coisa. Oh, Amiga, sabe, né? Lá tô com um filtro esquisitaço aqui, que eu tô com uma imensa, mas é o que temos para hoje. você falou uma coisa que eu achei muito importante aí, Cacá, que eu acho que até vale a pena a gente trazer para aqui agora. Tipo, vamos pensar no futuro. E é um exercício que eu tô falando por mim, tá, gente? E talvez quem tá assistindo se identifica. É muito difícil pra gente pensar na nossa criança aqui enquanto adulto. Mas é a coisa mais importante que a gente deve fazer. Depois, porque acontece, principalmente quando a gente fala assim, vou deixar isso aqui para depois, né, Cacá? Essa terapia aqui eu vou deixar para depois, esse médico eu vou deixar para depois. Depois vale muito para as nossas crianças. Então eu tô sempre tentando fazer esse exercício assim. Agora eu consigo dentro do que eu posso, óbvio, né? Tentando procrastinar menos com as coisas da Oli que eu consigo fazer, né? Porque tem coisas que eu não consigo fazer e aí paciência, né? Mas esse exercício é muito importante, Cacá. Que a gente tem esse dia a dia corrido, mas a gente tá falando do desenvolvimento da nossa criança. E eu, como mãe, assim, é a prioridade número 1. Se tornou a prioridade número 1 da minha vida. Não tem nada além disso hoje em dia. Porque justamente pensando nela adulta, né? Não, com certeza. E assim, Mária, é difícil, porque sempre vai ter alguma coisa que vai entrar no meio do caminho. Vai ter um cansaço, vai ter uma dificuldade financeira, vai ter uma briga familiar, vai ter um dia que você tá, nossa, só quer deitar e ver Netflix. Vai ter um não quero, não quero lidar com isso. O tanto de mãe, Cacá, que a gente já falou, que, tipo, finge que o autismo não existe. A gente fala, olha, a sua criança é autista. Tá aqui, tá na sua frente.
Não, não é, não vou levar no médico. A gente recebe tanta mensagem, a gente tem pessoas próximas, assim, né, Cacá? Então, assim, você vê que é um assunto que tem que ser falado. Porque, assim, hoje esse pai, essa mãe, tá, né, tem essa série de objeções, né? Até o preconceito também, né? Com E certeza. aí, Assim, o quem que vai pagar por isso, Cacá? Quem vai pagar por isso? é a criança, né? Que É a não tem criança. nada a ver com nenhum dos problemas que as pessoas estão passando, né? E assim, gente, não é querendo também, né? Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Sempre. Mas assim, é né? Talvez se eu priorizar agora, talvez no futuro eu não vou precisar gastar tanta energia com isso, né? Ou talvez vou. Não sei, filho, é para sempre, né? É uma responsabilidade para sempre, mas assim, independente de qualquer questão externa, deve ser a prioridade, né? Deve ser a prioridade, porque a gente está pensando numa pessoinha ali que ela não vai conseguir fazer isso por ela mesma, né? Ela vai precisar de suporte, ela vai precisar de alguém direcionando, estimulando, desenvolvendo, né? Pelo bem da própria criança, porque igual, imagina, né? Todo dia eu acordo de manhã, se o meu café da manhã tá diferente, aí eu não vou comer, que é o que acontece, né? O cheiro tá diferente, a textura tá diferente, aí eu não como. Aí eu fico sem comer. E aí? Aí eu vou ficando fraca, aí vai, né, influenciando no meu comportamento, não sei o que, não sei o que lá. Mesma coisa, eu vou pra escola. Se todo dia que eu vou pra escola, um coleguinha não brinca do jeito que eu queria que ele brincasse, aí eu choro, entro em crise, fico mal, nananã, um monte de cortisol aqui rolando pelo meu corpo, né? Assim, que a gente sabe que influencia demais no desenvolvimento, na saúde. Então, Sim. é algo que fica impraticável, né? É um assunto que é difícil da gente falar e a gente até evita muito, mas eu tô vendo cada vez mais importante isso. Porque parece que tá vindo para todos os meus lados, sabe? Eu nem cheguei a comentar com você, inclusive, foi um pedido de uma amiga minha muito querida de infância, que ela tava aqui em casa semana passada e ela falou, depois queria conversar com a Clara e tudo mais, queria o telefone dela. Ela tem uma irmã que, assim, não tem um diagnóstico de nada. Só que, assim, depende, totalmente dependente para comer, para andar, tem 30 anos a irmã dela, né? E aí ela falou, eu falei, será que é um autismo? Ela falou, nossa, identifico tanto com a minha irmã, com tudo que você fala nos vídeos, né? E será que ela não foi diagnosticada com autismo? Eu falei, gente, mas ainda dá tempo, né? Tá tudo bem. Mas assim, ela estava me contando, o que me chamou atenção foi o tanto que os pais abdicaram de tudo. Ela falou, Mária, minha mãe não faz nada. Nada, só vive para minha irmã, sabe? E assim, é uma coisa que é importante a gente falar, né? Porque ai, é difícil falar, Cacá, me ajuda. É difícil falar isso, mas assim, é isso, gente. Se tiver qualquer coisa que vocês puderem fazer aí hoje na casa de vocês, façam. Eu acho que Façam no que vale a sentido pena. tem a oportunidade de dar uma vida mais independente para as nossas crianças, por que não lutar por isso, né? Por que não lutar por isso? Por que não investir nisso, né? Assim, é algo que é bom para todo mundo, né? No fim das contas. Isso, isso mesmo. Cacá, eu vou mostrar os videozinhos aqui da Oli. Pode? Pra você contar a Ó, historinha ó. da nossa criança. Cadê? Como que eu faço aqui, gente? Ai, Ixi, será que duas? Não vai dar. tô achando que não Depois vai dar, não. depois a gente põe nos stories. Isso, a gente vai pôr nos stories, mas basicamente conta aí, Clara, como que era. Eu queria mostrar os vídeos pra vocês, mas eu ponho nos stories. Isso, como a gente das terapias da hora, até um hábito que eu tenho que voltar a fazer. Depois eu vou alimentar lá o nosso grupinho com vídeo de novo. Mas a gente tem uns dados muito fofos, assim, né, do início da terapia. E aí a Mari recuperou lá, né, o primeiro contato que eu tive com a Oli. E é muito engraçado, porque a primeira brincadeira que ela escolheu pra gente fazer é a brincadeira que eu fiquei brincando com ela por, tipo, 3 meses. Que é dos bichinhos, né? Que é um dos grandes hiperfocos da Olivia, bichinho de pelúcia. Ela tem até hoje esse Até hoje. muito, muito. Eu falei que a Olivia é a criança da tranqueirinha, assim, ela adora uma tranqueira.
ama. Tudo que é pequenininho, assim, coisinha, negocinho, ama Eu tranqueirinha. amei o apelido, é desse jeito. Não é? Ela é super tranqueirinha. Mas aí ela tinha uma caixa, assim, né, cheia de bichinho de pelúcia. E aí foi o primeiro brinquedo que ela escolheu pra gente brincar. E aí sentou lá, jogou todos os bichinhos de pelúcia no chão. E a brincadeira era empilhar os bichinhos de pelúcia, obviamente. Então, né, a Mari pegou lá, depois a gente coloca o vídeo da gente brincando, né? Eu até acho que eu Não, tem acabei. uma hora que você pega o bichinho, a cara que ela faz. Olivia tinha o quê? 1 ano e 5 meses. Ela faz uma cara pra cara, tipo. Hã? 2 anos e meio ela tinha. É, Ah, é porque foi depois, foi 1 ano depois, é mesmo, é mesmo. Ela faz uma cara pra você, tipo, não encosta nos meus bichos. não, e ela até me recebeu super bem, assim, se for pensar, né? Mas aí eu pegando os bichinhos, e eu, tipo assim, tava, o primeiro dia eu tava conhecendo a Olivia, eu pegava o bichinho, aí a boneca, né, assim, fazendo tudo errado do jeito que ela queria, mas aí depois eu acabei pegando, aí a gente ficou um tempão brincando de empilhar o bichinho na janela, de empilhar no sofá, pererê, pororô, até que ela achou a bendita da casinha. Que era uma casinha dessas cabaninhas do Gugu, né? Da minha época era a cabaninha do Gugu. É essas casinhas que você, Isso mesmo, deve ser essa mesmo. que você desmonta e faz assim, aí monta a cabaninha, né? De, sei lá como é que chama isso. Aí ela achou essa bendita dessa cabaninha, acho que foi nesse primeiro dia mesmo, que acho que a avó dela trouxe e tal. E aí, gente, a Mari até fez um print assim, rolando pela tela das terapias. Todo santo dia. A primeira brincadeira era com a bendita da cabaninha do Gugu. E aí tinha que abrir a cabaninha do Gugu, enfiar todos os bichinhos lá dentro. E aí a pessoa aqui tinha que ficar curvada do lado de fora da cabaninha, pois eu não podia nem colocar o meu dedinho do pé dentro Não da podia, cabaninha. senão ela gritava, chorava, nossa senhora. Assim, foi um custo, eu não, nossa, eu não podia, gente. Aí ficava eu assim, né? Por isso que eu tenho problema na coluna hoje. Porque eu ficava assim, aí cubucada, a criança lá dentro, brincando com os bichinhos, fazendo torre. Aí a torre não dava certo. Era crise. Um bichinho saía para fora do lugar. Era crise. Era mesmo. O Cacá e a supervisora da época falava assim: mas aí dentro da cabana eu não consigo ver nada, a expressão, o que vocês estão fazendo? Eu falei, vai, mas a terapia vai ser dentro da cabana, uma dentro e E uma o fora. que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aí, enfim, né? Aí, com a orientação da supervisora maravilhosa e tal, ela foi falando pra ir aos pouquinhos, né? Ir colocando um pé de pouquinho em pouquinho dentro da cabaninha, e tirando a cabaninha aos poucos, e assim fizemos, né? Assim, acho que foi real, uns 3 meses até ela esquecer da cabaninha, de fato. E aí, é lógico que não esqueceu. Até outro dia, às vezes ela quer reviver essa cabaninha, mas aí já era uma coisa mais flexível, então a gente conseguia brincar de outras coisas, ela aceitava mais intervenção minha dentro da brincadeira, eu conseguia trazer os objetivos todos, só que isso desde o início eu conseguia fazer, mesmo brincando 50 minutos dentro de uma cabaninha do Gugu, em que eu não podia nem enfiar meu dedinho do pé lá dentro, eu conseguia passar o plano de intervenção inteiro da Olivia com aquilo ali, a cabaninha e os bichinhos de pelúcia. Só, né? Então, isso que é o que a gente queria trazer aqui hoje para vocês, né? Assim, A gente a tem luz, isso, essa brincadeira repetitiva, vamos fazer um, né, do limão, mas não animou nada, né? a luz do fim do túnel dentro da brincadeira repetitiva, né? Assim, a gente vê muitas vezes queixa assim, ah, meu filho não brinca com nada, ou só quer brincar de empilhar, só quer brincar com caixa, colocando uma coisa em cima da outra, colocando as coisas atrás do corpo, jogando. Gente, o que você me der, fala assim, nossa, meu filho gosta de brincar ficando de cabeça para baixo. Eu consigo te dar um jeito de você estimular a sua criança fazendo isso, entendeu? Exige criatividade? Exige. Exige pensar fora da caixa? Exige. Mas assim, é super possível. E É conhecimento super teórico, né, Cacá? teórico, Porque realmente. também, eu sempre falo isso, você pega, você está estimulando a criança sem objetivo e sem a estratégia correta, você acha que você está encurtando o caminho, mas na verdade você está alongando o caminho. Não tá adiantando de Exato. nada, né? Então, assim, tudo Porque se isso eu não faz parte.
com a Olivia, eu ia ficar 50 minutos lá com ela dentro da cabaninha fazendo nada. É. Só reforçando a brincadeira repetitiva ali, né? Eu não ia estar estimulando. Tá. Então, isso é muito importante. Aí, assim, a partir da cabaninha, eu tava até contando pra Mari que eu lembro vividamente, assim, que eu ensinei a Olivia a falar a frase. Porque ela chegava, primeiro ela falava cá, né? Que era a casa. Ela cá. Tudo era assim. Tanto que o meu apelido de Cacá, não sei se eu já contei pra vocês, né? Porque a Olivia não a Clara. Então ela falava K. Aí no início era K, depois virou Cacá, depois virou tia Cacá, né? Enfim, aí ficou tia Cacá. Mas foi a Olivia que criou. E, perdi o que eu tava falando. Ah, tá. Ela ia e falava K. Aí da K eu fui casa. Da casa foi quero casa. Do quero casa foi quero a casa. E por aí vai, né? Assim, fui estimulando. Eu lembro direitinho que, como era algo que era muito reforçador pra ela, então ela ia pedir casa, eu já falava, quero casa. Aí ela, quer casa? Ela falava assim, né? Era muito... A Clara imita igualzinho, gente. Ela é uma imitadora. Vocês precisam. Vocês perdem essa habilidade dela. Ela imita igualzinho. Ela falava pausadamente, né? Quer casa? Era muito. Aí a gente sentava, brincava. Aí a partir disso eu perguntava, qual bichinho você quer colocar na torre agora? O coelhinho ou o palhaço? Tava, que era um dos objetivos que tinha também. Aí tinha o outro, olha pra você ver, eu lembro do primeiro plano da Olivia. Tinha outro que era de reter o objeto para ter contato visual. Então, mesma coisa, eu segurava o bichinho, ela olhava para mim, eu soltava. Né? Aí chamar pelo nome, Olivia, ó, o coelhinho, eu entregava o coelhinho para ela. E a partir daí eu fui flexibilizando também. Então, da torre, os bichinhos começaram a pular do alto da casa, da cabaninha. Então, eles pulavam e caíam na torre. Depois de pular e cair na torre, eles iam pulando até cair, até subir na torre. Gente, eu lembro, olha pra você ver o nível. Que eu fiz os bichinhos fazerem xixi, que nessa época a gente tinha começado o desfraude, aí os bichinhos faziam xixi tudo dentro da cabana. Aí depois eu brincava de ciranda, cirandinha, aí a gente pegava os bichinhos, aí a gente fazia uma roda de bichinhos e brincava Esse eu de brincava com ela também. Ela levou pra casa esse. com os bichinhos dentro da cabana. Então, assim, era uma coisa. Eu lembro que a gente criou também uma rotina que ela fechava assim A cabana. a cabana e aí ela fazia assim com a mãozinha. Aí eu falava, cadê a mãozinha? Aí eu ia fazendo assim na mãozinha dela, ela dava a risadinha dela assim, adorava. Então a gente foi expandindo, né? Assim, até que aos poucos ela já, né? Assim, Não, parece que você já chegou pegando o bichinho e fazendo pular, gente. Foi assim, não. A gente tem vídeo, é sério, vou mostrar pra você depois. A Olivia, a Clara fazia assim perto do bichinho. Ah, não! Chorava, né, Clara? Não podia encostar, esse bobear não podia olhar pro bicho dela. vários. Eu lembro que a avó dela chega, até aparece nos vídeos, né? Tipo assim, a avó chegando na porta, tipo, tá tudo bem, gente? O que vocês estão fazendo com essa criança? E eu falo com vocês, às vezes a gente fica querendo uma solução, principalmente quando a gente fala de rigidez. É a mesma coisa que eu respondo para quem vem me falar assim, ah, ficou no vaso. Aí eu falo, dessensibilização. Aí a pessoa acha que é dessensibilização, que é esse processo, né? De ir fazendo aos pouquinhos, variando aos pouquinhos. Ela vai fazer uma semana, a criança vai estar pronta. Se formar, mas não. É assim, é um processo que exige tempo, exige paciência, exige teoria, né? Assim, mesmo. E não dá pra você desistir. Tipo assim, ai, nossa, primeira vez, não quer brincar, gente. Imagina se eu tivesse desistido. Ô, Mariana, Daniela, a Olivia não. Ah, não Não quer dá, brincar, vambora. Ela não gostou de mim, não, vou embora. tá foda, deixa eu sair, né? Não, né? Assim, não dá. E eu sei que às vezes, né, pra mim, às vezes é fácil falar também, porque eu sou profissional, eu já tenho uma bagagem teórica maior. Eu sei que para os pais é mais difícil, mas ter essa motivação, essa perseverança, assim, sabe? De perseverar e falar, calma, deixa eu ver se. Às vezes eu consigo um pouquinho. Eu lembro que eu comemorei tanto o dia que eu consegui enfiar meu dedinho do pé dentro da cabana. Eu fiquei tão feliz. Até que assim, depois eu já tava entrando lá na cabana com ela. Ela não gostava muito, não, até porque ficava apertado. Mas assim, pelo menos, né? Ela achava ok, não brigava comigo, não chorava, não gritava. Então, assim, tava tudo bem, né? Mas isso demorou meses. Não foram semanas, não foram dias, foram meses.
É uma E construção, né, Cacá? Igual a gente fala, é uma construção, nada é do dia pra noite. assim, e até hoje a gente pena com questão de rigidez com a Olivia, né? Assim, igual ela tem uma muito forte agora de querer levar tudo. Então, assim, ela tá brincando que quer brincar com os bichinhos, aí ela tem que pegar todos os bichinhos. Aí quer brincar com a coisa da Peppa, tem que pegar todos os trem da Peppa. Então, isso é uma coisa que a gente ainda tem que ir lidando com ela no dia a dia, mas hoje é muito mais maleável, ela é muito mais maleável. Então, assim, eu consigo negociar com ela, uma coisa que antigamente era impossível, né? Assim, não Impossível. possível, né? Não dava. Nossa, Hoje em dia, impossível. É. aí ela consegue me falar por que que ela quer que faça todos, né? O que que isso faz ela sentir. Ela consegue descrever melhor, consegue se ela fica brava porque eu não deixo ela pegar todos, ela fala que fica brava, vai ficar emburrada, fica emburrada, mas depois fica tudo bem, né? Assim, é coisa de criança, né? Mas não é algo que tem um impacto no desenvolvimento dela igual tinha antes. Ela consegue, Uhum. se às vezes com um pouco de suporte, sim, mas ela consegue. Sim. Ô, Cacá, sabe o que eu achei muito interessante vendo os vídeos? Que a brincadeira, né, rígida e repetitiva da Oli era os bichinhos a princípio. Todo santo dia grudado naquele. Era uma caixa, um baú, só pra vocês entenderem, que ela tinha tanto na casa do pai quanto na casa lá, na minha casa. Um baú, assim, de bichinho. E aí ela jogava no chão e fazia a torre só. Era só esse movimento que ela fazia. E aí, eu vendo os seus vídeos, foi assim: você não deixou os bichinhos de lado, foi usando ele como aliado, mas você foi inserindo cada novo vídeo, os bichinhos estavam ali. Aí aparecia um Lego. Aí o Lego aparecia em 3 vídeos, 4 vídeos, 5 vídeos. Aí depois ia acabando. Sempre com os bichinhos É, ali. é. Você foi inserindo novos objetos junto, né? É, o Lego veio depois, foi o segundo hiperfoco, assim, que veio depois dos bichinhos. Mas os bichinhos estavam lá. E aí a gente fazia sorvete. Ela pirava no sorvete. Sorvete, sorvete. Ela falava muito engraçadinho. Pirava no sorvete. Aí a gente fazia sorvete com isso, também virou uma rigidez um tempinho, que ela queria fazer sempre do mesmo jeito. Tinha uma brincadeira, eu não vou lembrar agora, a brincadeira direito que a gente fazia. Mas era botar numa pulseirinha neon. Olha pra você ver, gente. Ó, pra vocês usava para terapia da Olivia coisas super mirabolantes. E na verdade estávamos lá com bichinhos de pelúcia variados, uma pulseira neon de uma festa infantil pré-adolescente, velha, né? Assim, uma cabana do Gugu, enfim, era isso, né? Um lençol que a gente botava em cima da cabana do Gugu. Um lençol, É, aí tinha um lençol, gente. Um lençol, eu mesmo. o lençol, porque a Olivia também é super louca com cabanas. Aí tivemos uma grande fase de cabanas também, que tudo tinha que ter cabana, enfim. E aí a gente fazia um sorvete, colocava o Lego, aí eu fui ensinando o sabor do sorvete. Então, às vezes o sorvete era de morango, às vezes era de uva. Isso eu estava trabalhando comunicação, nomeação, escolha, fazer pedidos, troca de turno, porque uma vez era eu, outra vez era ela, né? Tudo com uma pulseira de neon e um Lego, né? Assim, então, e os bichinhos, a gente dava sorvete para os bichinhos. Aí depois os bichinhos iam dormir, enfim. Não, gente, é impressionante. Outro dia, a Olivia, eu fico impressionada mesmo, que eu acho que ela é uma criança muito criativa, sabe? Eu acho que às vezes essa questão do hiperfoco, muita gente tem birra, né? Assim, não, tem hiperfoco nisso, então vou deixar longe, não vou deixar a criança ver. Mas eu acho que é tão rico quando a gente traz o hiperfoco assim, para dentro, porque a criatividade fica muito maior. Outro dia a Olivia cismou, já tem um tempo isso, né? Cismou com o meu coisinho de álcool em spray. Uma coisinha de álcool assim desse tamanho que a tampinha era rosa. Então ela cismou com isso, ficou querendo mexer e tal, não sei o quê. Aí é a loucura da brincadeira que a gente inventou. Uma pessoa era tipo guardiã do álcool. E aí o álcool era tipo o baú do tesouro. Aí essa pessoa ia dormir. Aí dormia, enquanto estava lá de noite, a outra pessoa era o ladrão. Aí o ladrão vinha, tirava o álcool, botava outra coisa na mão para poder fingir que era o álcool e escondia. Aí na hora que a pessoa acorda, cadê meu álcool e tal, não sei o quê. Olha para você ver, gente. Só que, tipo assim, é um faz de conta tão elaborado, porque É. é Tá ficando muito difícil elaborado. acompanhar.
que a gente tava usando nessa brincadeira? Um trem de álcool. É. Só, sabe? Assim, então, sei lá. Eu sou muito fã, assim, de hiperfoco, de trazer o repetitivo para favorecer o aprendizado. E não ficar lutando contra, porque senão a gente vai ficar lutando contra para sempre. Mesmo assim. E aí o aprendizado vai ficar para trás. Lógico que a gente temos que ensinar outras coisas, temos que flexibilizar, né? Que é tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Mas não demonizar, né? Não querer que a criança fuja disso porque é um gosto, né? Não tem como. Não tem como. Outro dia a gente até fez um post aqui, né? Da Olivia enfileirando as canetinhas. Até hoje ela faz isso, gente. Até hoje. Ela faz torre, No ela banho, todo dia que sai os brinquedinhos. Até hoje. hoje, assim, é uma coisa que é dela. É dela, né? É dela, é do autismo. E é uma coisa que também a gente tem um limite, né, ali, do que é aquilo que eu falei, né? Qual que é a linha tênue? Onde não está influenciando no desenvolvimento dela. Né? Hoje em dia não influencia no desenvolvimento dela, as brincadeiras repetitivas que ela faz. Então, é isso. Ô, Cacá, antes de você falar um pouquinho pra gente, como que a gente faz nessa, eu quero que você conte um pouquinho mais dessa dessensibilização, né? Qual o jeito certo, né, de fazer? Quero que você fale qual que é o jeito errado de sensibilizar, de ensinar variação, repertório. O que a gente faz de errado, que a gente precisa mudar? A flexibilização, como que eu vou ensinar a flexibilização? Fazendo assim, ó. Não, não pega isso aí, não. Não, torre, não pode pôr torre, não. Não, pega esse aqui, ó. Faz com esse aqui, ó. Não, o verde. O verde, não é o amarelo, é o verde. Ih, nossa senhora. Não, mas não pode brincar desse jeito, né? Como que eu vou ensinar flexibilidade se eu estou... Me explica. Não tem como. Não tem como. Então, assim, esse eu acho que é o erro que eu mais vejo. E às vezes eu até... É difícil, assim, de fazer as pessoas entenderem que... Poxa, fala assim, ah, não, ele só quer brincar do jeito dele. Ela só quer brincar do jeito dela. Aí vai ver como é que é a brincadeira. É como se estivesse brigando, né? Um quer brincar do jeito dele e o outro quer brincar do outro jeito. Então fica o pai querendo mandar no jeito da brincadeira e o filho querendo mandar no jeito da brincadeira. Aí é choque. Não tem jeito, né? Não dá, né? Como é que é aquela expressão? Ah, enfim, não vou lembrar. Mas, enfim, é duas cabeças duras se batendo, né? Então não tem como. Nada de bom vai sair daí. Então, pra gente ensinar flexibilidade, pra gente flexibilizar uma brincadeira repetitiva, a gente precisa ser flexível, né? O quanto eu fui flexível dando conta de ficar 3 meses brincando de bichinho. Eu nem imagino. Nossa senhora, Clara, ainda bem que você existe. Imagina se eu tivesse virado e falado, não, Olivia, a gente não vai construir a torre assim, não, chega de torre, chega, não, torre não, agora a gente vai fazer assim, ó. Agora a gente vai fazer o bichinho pular, ó. A Olivia ia me odiar, né? Seria um total caminho diferente aqui, né? Ô, Clara, mas falando nisso, daqui uns dias vai fazer aniversário de 1 ano que a Olivia brinca todo santo dia com a casinha da Peppa. Falei que foi o melhor investimento que eu já fiz da minha vida, porque ela tá aproveitando. E eu fico desesperada quando ela chega em casa. Eu falei, gente, mas de novo, essa casa, meu Deus do céu. E é difícil, que é uma casa. Aí agora ela não brinca mais com a Peppa e com o George que vem. A gente já enfiou, eu não sei que você chegou aqui essa semana, tinha móveis novos na casa, reformamos a casa, igual aqui em casa. Reformamos a casa e tinha novos personagens também na casa, você viu? A gente ainda botou... Gente, é isso, quase 365 dias brincando de casinha da Peppa. Essa é a minha vida. Eu fiquei até pensando que eu botei o Olaf desse tamanho, casinha da Peppa, o quartinho assim, é pequenininho. E o Olaf era desse tamanho. O Olaf dentro, eu fiquei pensando, gente, a Olivia, 2 anos atrás, ela ia surtar se eu colocasse um Olaf aqui dentro. Ela não ia deixar nem a pau. Aí, assim, eu botei o Olaf e ela, não coube. Eu falei, não tem problema. Tá tudo bem. Ela tá Com ele deitado. Tipo, seguiu a vida com o Olaf lá, sabe? Mas, enfim, né? É aquilo que a gente falou. Permanece.
né? Permanece. Mas ela dá conta de flexibilizar, né? Às vezes com um pouquinho de suporte, mas dá. Mas eu Como acho que seria esse suporte, Cacá? Me conta, conta aí pra quem tá assistindo a gente. falar um pouquinho aí da dessensibilização. Eu convido vocês, gente, a estudarem, sabe? A estudarem sobre dessensibilização. Depois eu vou ver se eu encontro alguns artigos legais que a gente pode disponibilizar para vocês. Porque, assim, é algo difícil, né? É um procedimento difícil de ser feito. Principalmente porque exige paciência. E exige muita teoria também. Então, o que é a dessensibilização? É uma estratégia dentro da análise do comportamento, que é da gente criar desafios possíveis. Então, eu gosto de chamar muito de passinho de formiguinha. Então, vamos lá. Minha criança só brinca fazendo torres. Esse é o meu dilema. Esse é o meu problema, entre aspas. O que será que ela dá conta de fazer, né? Ela não dá conta de eu interferir na torre dela. Vamos lá, né? Ela não deixa que ninguém toque na torre. Só a criança pode fazer a torre. Então, talvez eu possa fazer uma interferência possível ali, né? Se ele não deixa que eu toque, talvez eu possa chegar bem pertinho com uma peça. Então, eu vou e coloco a peça do lado da torre. Por quê? Porque ele vai precisar da peça para poder construir a torre. Então, a criança já... Achei que era a Olivia que ia aparecer aí. Assim, ó. Aí a criança já, ela vai precisar daquela peça para poder construir a torre, então ela vai tolerar, a chance dela tolerar a sua presença ali perto da torre dela é maior. Então, se isso for um desafio possível, beleza, ela aceitou? Então, ótimo, vamos partir daí. A criança aceita que eu coloque a peça do lado da torre. E às vezes, se eu posso tentar, então beleza, fico lá uma semana colocando a peça do lado da torre. Aí depois, na semana seguinte, eu vejo, vamos ver então. Se eu colocar a peça grudadinha na torre, como é que vai ser? Chiou? Beleza, coloquei a peça grudadinha na torre 3 segundos e tirei. Ok. Tá aguentando 3 segundos? 10 segundos. Tá aguentando 10 segundos? Eu vou mexer a torre um pouquinho. E isso trazendo sempre pro lúdico. Então, você vai colocar a peça lá, você faz um barulhinho, né? Vê o que essa criança gosta, o que chama a atenção dela. Às vezes, se jogar, né, uma peça em cima da torre, ela vai curtir, enfim. E explorando, né? O que minha criança aceita. E ir fazendo esses passinhos de formiguinha até chegar no objetivo final, que é construir a torre junto, por exemplo. Mas veja bem, para eu construir a torre junto, se eu não dou conta nem de chegar perto da torre, vocês entendem que é tipo um penhasco de distância, né? É tipo escalar o Monte Everest. Não dá para eu ter em um dia, não sei, né, se dá para escalar em um dia, eu acho que não. Eu acho que Então tá, não dá para em um dia você escalar o Monte Everest. Precisa ir subindo, subindo, parar para descansar um pouco, beber mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais. Então, assim, eu gosto muito dessa analogia porque faz a gente entender como um processo, né? Que é um processo. Então, exige aí essa paciência muito grande, né? E entender, assim, qual que é o meu desafio final e quais que são os meus mini desafios aqui, os meus pequenos desafios que são possíveis da minha criança dar conta, né? E sempre ir forçando, como se estivesse forçando, mas de pouquinho, né? Você vai conquistando. Eu falo muito que é isso também. Eles vai conquistando ali a criança, né? Vai chegando como quem não quer nada. Na hora que a criança vê, você tá lá construindo a torre com ela e ela nem percebeu. Nem E se a percebeu. criança rejeitar? Quando você for mudar a peça, por exemplo, vamos supor, nesse exemplo que você usou, o que a gente faz? Aí a criança colocou a peça, a criança chorou. Aí você fala, a peça vai ficar aqui só um pouquinho. Ó, pronto, já tirei. Deixa um pouquinho. Não deixa o choro fazer que você tire a peça. Porque se o choro fazer que você tire a peça, aí temos um problema. Porque aí toda vez que a criança tiver rigidez, ela vai chorar. Então, força um pouquinho, tá, gente? Não é pra ficar 5 minutos lá segurando a peça, não, pelo amor de Deus. Ou judiação. É pouquinho, é pouquinho. E aí, rapidinho já tira. Eu tenho um vídeo ótimo, depois eu posto aqui pra vocês também. Uma época que a Olivia tava com uma rigidez aleatória também, de colocar o personagem da Patrulha Canina num lugar específico. Ela queria que colocasse num lugar específico.
Aí eu falei, ah, não, ele vai só escorregar aqui no escorrego, ó. Ui, escorregou, pronto, agora ele vai voltar pro lugar dele. Então, assim, ali no meio do lúdico, da brincadeira, eu fiz uma pequena dessensibilização ali, né? Não deixei que aquela rigidez se instalasse ali naquele. Perfeito. Ô, Cacá, eu vou pegar as perguntinhas aqui que a gente recebeu. A Ana tá falando, faça uma live com atividades estimuladoras de socialização e o combate à rigidez. O pessoal pede muito sobre a rigidez, né? Mas é bem isso que a Cacá estava explicando hoje. Queria saber se no caso de crianças inflexíveis, o melhor seria pôr em uma escola para crianças especiais ou se tem como adaptar esse aprendizado e educação numa escola normal. Minha filha tem 5. Não Ó, entendi. mas se eu entendi, a pergunta é assim, né? Uma criança é muito inflexível, muito rígida. Escola inclusiva, né? Escola normal, típica, ou escola. Nossa, eu nem sei como é que chama escola que não é escola. Eu esqueci. Escola especial? É esse o nome? Ela colocou aqui, escola especial. Ó, eu sou time escola. Ponto. Isso. Eu não, assim, eu acho que são casos muito específicos. É aquilo, né, gente? No mundo ideal, não existiria, não precisaria existir uma escola especial. Porque, né, todas as escolas estariam preparadas para receber todos os tipos de criança. Lógico que a gente não vê isso acontecendo, né? Mas assim, eu sou do time, bora tentar, né? Bora encontrar uma escola legal, uma escola que faça uma boa inclusão, que não vai deixar a sua criança lá, né, rodopiando sozinha, se autoestimulando, né? Assim, que vai de fato trazer essa criança para dentro. Sempre é possível. Nunca é impossível. Sempre, sempre, sempre é possível. Vai exigir mais? Vai exigir mais, mas eu acho que faz parte do papel da escola. Essa é a minha opinião, né? A minha também. Uma criança pode ter esse comportamento e não ser autista, ter outro diagnóstico, porque minha filha foi diagnosticada com TDAH e é super inflexível. Pode ser isso também da personalidade dela? Gente, o TDAH, ele também tem essa dificuldade, na verdade, assim, né, nas funções executivas, né, que é... Ai, gente, sexta-feira falar de funções executivas não dá, mas é muito difícil, mas é tipo a parte do nosso cérebro responsável pela cognição. E aí, uma das grandes partes aí das funções executivas é a flexibilidade cognitiva. E tanto no autismo quanto no TDAH, existe um déficit nas funções executivas. Então, isso acaba causando essa inflexibilidade cognitiva, tanto no TDAH quanto no TEA. Por isso que muitas vezes o diagnóstico é muito difícil, né, de fazer o diagnóstico diferencial, né? O que é TDAH, o que é TEA, tem comorbidade, não tem, enfim. Porque são transtornos que têm aí alguns sinais parecidos, né, nesse quesito, mas aparece sim. E não só no TDAH, mas a gente também vê estilos comportamentais, né? Assim, crianças que têm mais dificuldade de funções executivas vão ser pessoas mais rígidas, né? Assim, em questão de comportamento. Mas quando é muito exacerbado, provavelmente pode ter algo associado, sim. E o TDAH é um dos grandes transtornos que tem esse déficit aí nas funções executivas. Tá a última, Cacá, aqui. Como lidar com as crises quando tentamos quebrar a rigidez? As crises. Nossa, olha, eu achava muito difícil com a Oli, sabe? Porque acontecia muito, era muito frequente. Era crise por rigidez, né? Controle e por atenção. Era os comportamentos que a Oli mais tinha, assim. E assim, gente, o manejo porque o que acontece, né? Esses dias no mestrado eu tive a oportunidade de ter uma visão sobre a crise por rigidez um pouco diferente, que é uma fuga, né? É um tipo de fuga. Então, assim, a criança está querendo fugir daquela variação que você fez, né? Assim, você deu ali uma demanda de uma mudança ali naquele padrão dela.
E ela não quer, né? Não quer aceitar. Então, ela tá querendo fugir daquela situação, né? Então, eu tive essa oportunidade de entender um pouco a rigidez como uma fuga. E isso ajuda muito, por quê? Talvez para vocês não faça muito sentido, mas para mim fez muito no sentido de no manejo. Por quê? Não dá para eu deixar, igual eu falei, não dá para eu deixar a rigidez, a crise, né? Desculpa, o choro, enfim, o comportamento desafiador aí por rigidez, fazer com que a criança consiga o que ela queira. Porque isso vai acabar reforçando o comportamento, né? Então, se ela quer que aconteça de um jeito, eu fiz de um jeito diferente, ela chorou e eu voltei para o jeito que ela queria, é uma forma dela entender assim, beleza, para eu conseguir do meu jeito é só eu chorar, né? Para eu conseguir do meu jeito é só eu morder, para eu conseguir do meu jeito é só eu me jogar no chão, enfim. E aí isso vai reforçando o comportamento. Então, o manejo é aquilo que eu falei. Lógico, a gente traz a regulação emocional. Então, a gente mostra para a criança, acolhe o sentimento. É difícil mesmo, é chato mesmo quando a gente não consegue fazer as coisas do nosso jeito, porque é chato, a gente também experiencia essa frustração. Mas, né, vai ser rapidinho, eu vou fazer aqui rapidinho, olha. E lá, 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 pronto. Acabou. Acabou. Vamos acalmar agora, né? Quer um pouco de água, quer respirar fundo. Bora acalmar para a gente resolver a situação. Mas, assim, não deixar que a crise, o comportamento, enfim, deixa a criança, né, conseguir o que ela quer, né? Conseguir do jeito dela. Tentar uma pequena variação dentro do que é possível. Perfeito. Pessoal, ó, nós vamos encerrar agora uma live, 1 hora já que a Clara tá falando aqui. Fala pouco, nossa, a Clara fala tão Não, pouco, tadinha. é Ai, impressionante. quase não fala essa pessoa. Se for perguntando, sai, entendeu? Ai, amiga, a gente vai falar rapidinho. Vamos lá, 20 minutos? É coisa pouca, na hora que Deixa viu. aqui. Ó, pessoal, obrigada por quem tá aqui até agora com a gente. Vamos curtir a sexta, vamos aproveitar aí a sexta, final de semana, pra gente começar pequenos passos de dessensibilização, né, Cacá? De Daí, pouquinho em pouquinho. depois. Hã? E conta pra gente depois as conquistas, que a gente adora saber. A gente ama, conta pra gente, a gente ama quando vocês vêm e contam pra gente, ah, a gente já tá conseguindo fazer tal coisa juntos, a gente ama, compartilha com a gente. Viu, gente? E deixem sugestões, a gente tá fazendo esse exercício de tentar vir aqui mais fazer live, mas deixem sugestões pra gente, tá Do bom? que nas próximas ajuda muito. Ajuda demais mesmo, porque vir com um tema prontinho já facilita. Exatamente. Então, beijo, bom final de semana, dona Clara. Bom final de semana, amiga. Bom descanso. Tchau, gente.